Então estamos de Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Neste livro nós podemos encontrar várias diretrizes para uma igreja ser saudável. Nós fazemos este estudo sobre uma igreja saudável através de um livro inteiro, para que as ideias que possam ser passadas aqui na igreja sejam ideias bíblicas e não serem retiradas conforme a mente do pregador, arranjando textos espalhados para poder mostrar o que significa uma igreja saudável e que muitas das vezes o risco é até retirar versículos do seu contexto. Então estamos a estudar um livro inteiro, o livro, a primeira carta de Paulo a Timóteo, para percebermos como é que uma igreja deve ser saudável e percebemos assim todo o conselho de Deus. Começámos a semana passada por perceber a trilogia da doutrina. Isto é, nós devemos ser zelosos para com a doutrina. A doutrina bíblica não promove também discussões inúteis e toda a doutrina visa sempre, mas sempre, o amor. Então o tema da mensagem de hoje é a graça improvável. E vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Mais um pequenino contexto, antes de lermos propriamente dito o texto de hoje. Paulo, nos versículos 7 a 11, mostra que os falsos profetas entendiam mal a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ao ponto de considerarem que a lei, que através da lei, eles podiam ser salvos ou até merecedores da salvação. E nesse sentido, Paulo refutou-os e mostrou-lhes que a lei servia, como também continua a servir para os dias de hoje, para mostrar o nosso pecado e como todos nós precisamos da graça de Deus face ao pecado. Então, os mandamentos de Deus servem para mostrar que nós somos pecadores. E, por outro lado, para mostrar que, como pecadores, nós somos necessitados da graça de Deus. E nestes 6 versículos, então, Paulo vai falar desta maravilhosa graça, a qual muitas vezes, se não todas, é improvável. Então vamos ler o versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. A ideia aqui é aquele que me deu força, que tornou-me capaz de realizar algo que antes não era. Então, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, que me considerou digno de confiança, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então estes 2 versículos mostram da parte do apóstolo Paulo uma explosão de alegria pela salvação que Deus lhe deu e, mesmo após a salvação, o ter chamado também para o ministério, apesar de todo o passado que ele tinha tido. Então ele estava grato ao Senhor porque Deus o salvou e porque Deus o chamou para o ministério. Paulo tinha a perfeita noção de quem tinha sido. Ele não teve problemas em afirmar o seu passado. E às vezes as pessoas têm problemas em dizer o que fizeram. E têm problemas em dizer o que fizeram, não só por vergonha, mas também porque às vezes quando nós ouvimos alguém a dizer coisas que fez no passado, nós dizemos: ei, pá, que tristeza. Aquela pessoa de facto é miserável. E quando alguém tem este tipo de comentários: ei, pá, que tristeza, essa pessoa de facto é miserável, é porque ela não entende quem ela era antes de ser salvo. Então, Paulo não teve problemas em afirmar o seu passado, porque sabia que em Cristo havia um futuro novo. Isto é uma grande esperança. Nós não temos problemas em afirmar o nosso passado. Nós não temos problemas até em afirmar o passado recente, mesmo já sendo cristãos e mesmo tendo pedido ao Senhor perdão. Porquê? Porque em Cristo há esperança para um futuro novo. E não vale a pena escondermos as coisas que fizemos. Porque todos aqui, mesmo não conhecendo a vida de alguns de vós, temos imensas coisas que nos arrependemos. Todos nós. Todos nós temos muitas coisas que nos arrependemos. Daí que Paulo tenha dito, sem qualquer tipo de preocupação, as coisas que tinha feito. Reparemos novamente nestes 2 versículos. Paulo disse: eu sou ou fui um blasfemador. Eu difamava a igreja.
E na altura a igreja era conhecida como o caminho. Nós vemos sempre essa expressão muito interessante no Novo Testamento. Sempre que alguém se referia o caminho, era a igreja primitiva. Então, Paulo era um blasfemador. Difamava a igreja por completo. Ele perseguia. A ideia da palavra aqui mostra que Paulo andava à caça, a ideia mesmo é esta, andava à caça das pessoas, andava à caça dos cristãos para matá-los. E ele era também insolente, ele gritava, ele insultava a igreja. Ele não podia conviver, não podia ver cristãos. Estes aspectos comprovam o que a Bíblia afirma sobre ele e que nós lemos há pouco, em Atos capítulo 9. No versículo 1 diz que Paulo sentia, reparem como a Bíblia é tão clara, eu acho que a Bíblia é fascinante também por isto. Nunca esconde os podres das pessoas, para mostrar que estamos todos no mesmo barco. Então diz Atos capítulo 9, versículo 1, que Paulo sentia sentia prazer na morte dos cristãos. Já viram o que é ao ponto? Sentir prazer de ver pessoas a morrer. Este era Paulo. Versículo 13 a 14. Devido a isso, Ananias desconfiou das intenções de Paulo. Quando foi encaminhado para Paulo poder ser batizado, e Ananias quase perante o anjo disse: mas tu sabes bem o que estás a fazer? Anjo, este homem persegue a igreja, este homem mata cristãos, este homem tem alegria. Depois lá percebeu. E Paulo foi batizado. O versículo 16, também em Atos 9, vemos que a própria igreja tinha medo do apóstolo Paulo. Tinha medo que afinal não tivesse acontecido o arrependimento e que ele tivesse a enganar a própria igreja para poder matar as pessoas. E depois lá ouviram aquilo que ele ensinava, aquilo que ele ministrava e disseram: não, este é um dos nossos. A graça foi improvável para com esta pessoa, mas este é um dos nossos. Ao ponto de Paulo, até na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz o seguinte, reparem na humildade. Com efeito, eu sou o último dos apóstolos. Quando às vezes nós pensamos, será que há apóstolos para os dias de hoje, tal como vimos a semana passada? Paulo diz aqui, eu sou o último dos apóstolos. Então, não há mais. Eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo entendeu que não era digno. E nenhum de nós é digno de alguma coisa. Se fomos salvos, se servimos ao Senhor, foi porque fomos alvos da sua graça. Não foi porque em nós há dignidade. Só alguém sabendo quem era pode ter uma alegria tremenda da salvação que há em Cristo. Agora pensemos, temos sentido esta alegria na nossa vida por saber que somos salvos? Será que é uma alegria contagiante perante as dificuldades da nossa vida? Paulo olhou para quem ele era, para dar valor àquilo que Deus fez. Nós precisamos então de olhar também para as nossas vidas, para darmos valor àquilo que Deus fez. E a semana passada eu conversava com o Rafael sobre isto, não sei se ele se recorda. As diferenças que aconteceram na sua vida, na vida do Rafael, antes de conhecer a Cristo. E não foram só os amendoins. Mas ele disse claramente que depois da conversão de Deus na sua vida, ele viu várias transformações a acontecer. Talvez precisemos de fazer este exercício para perceber como é que Deus pode salvar pessoas como nós, após termos feito coisas perfeitamente desagradáveis e ofensivas contra o próprio Deus. Para podermos então amar aqueles a quem Deus salva de uma forma improvável. Há também pessoas, como eu, que nasceram nos bancos da igreja. E eu, ou alguém que nasceu nos bancos da igreja, podemos não ter bem esta noção do antes e depois da conversão. Tão clara na nossa mente como a vida do Rafael. Contudo, se esse é o caso, se o vosso caso é esse como o meu creio que devemos pensar de duas formas. Em primeiro lugar, quem seríamos se não tivéssemos Deus na nossa vida? Ou seja, eu não consigo ver
uma transformação eu antes de conhecer a Cristo, eu era isto. E agora sou isto. Mas eu consigo perceber, se eu não tivesse Deus na minha vida, quem eu era. E essa imagem é terrível. Perceber se eu não tivesse Deus, o que é que eu era capaz de fazer, meus irmãos. Eu era um apóstolo Paulo em potência. Todos nós. Mas também podemos olhar, em segundo lugar, podemos olhar para quem somos atualmente. Que mesmo após as nossas falhas diárias, Deus continua a amar-nos. Como é que é possível? Então a graça de Deus, essa graça derramada naquelas pessoas que conseguem ver a transformação, o antes e o após, ou aquelas pessoas que conseguem perceber quem eu seria se não fosse Deus na minha vida, nós se fizermos este exercício, vamos perceber que a graça de Deus é tremenda. Porque não há nada em nós de belo para que Deus pudesse considerar dignos de sermos salvos. Porquê? Porque Deus é puro e nós não somos. Mas Deus transforma vidas. Pois alguém como o apóstolo Paulo, que matava por amor à religião, passou a estar pronto para sofrer e morrer por amor a Cristo. Esta é a transformação que Deus faz. Paulo matava cristãos. Após isso, passou a estar disponível para morrer e sofrer por amor a Cristo. E nós sabemos como o apóstolo Paulo sofreu. Foi apedrejado, foi chicoteado, tudo e mais alguma coisa. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há no próprio Cristo. A ideia de Paulo é que perante tudo o que fez, a graça de Deus transbordou na sua vida. Isto é, a graça de Deus é sempre maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido. A graça de Deus é sempre maior do que aquilo que nós fizemos. E Paulo usa muito isso, o transbordar, a super graça. Todas essas expressões mostram que não há nada na nossa vida que possa ser maior do que a graça de Deus. Isto faz-nos acreditar, então, que se não fosse Deus a escolher-nos, certamente nós também não o teríamos escolhido. Qual é o efeito, então, da graça na nossa vida? O que é que a graça faz na nossa vida? Vejamos o texto. William Hendrickson explica este versículo dando uma imagem da árvore. Então ele diz que a graça é a raiz da árvore. A fé e o amor são o tronco e o fruto são as boas obras. Nesse sentido, quando a graça chega até nós, nós iremos manifestar fé, nós iremos mostrar amor através das obras. A graça, quando chega à nossa vida, transbordará por todos os lados para então nós manifestarmos este amor, esta fé. Vidas transformadas para abençoarmos então vidas que ainda estão desgovernadas. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Cada palavra deste versículo foi pensada ao pormenor, pois tornou-se depois padrão, tornou-se confissão para as igrejas primitivas. Nele nós encontramos a missão de Jesus. Missão essa que deve ser aceita por todos os cristãos como padrão para as suas vidas e para o seu ministério. No que consiste esta missão? Vejamos novamente, versículo 15. Primeiro, Jesus veio ao mundo. Estas 4 palavras contêm muita teologia. Vemos aqui a pré-existência de Jesus. Se ele veio é porque ele já existia. Então Jesus sempre existiu. Não foi alguém que foi criado. Não foi alguém que passou a existir quando nasceu aqui nesta terra. Jesus sempre existiu. Porque Jesus é Deus. Okay? E isto mostra-nos que quando Jesus foi encarnado como homem, Jesus era 100% homem e 100% divino. E nós chamamos a isso, em teologia, uma união hipostática.
Jesus sempre foi 100% homem, 100% divino. Então Jesus veio ao mundo. Em segundo lugar, o abandono da presença do Pai. O facto de vermos que Jesus veio ao mundo também nos mostra que Jesus largou algo para poder vir a esta terra. Em Hebreus 12:2 nós podemos ver que Jesus deixou a presença do Pai por causa da alegria que lhe estava proposta. E sabem, meus irmãos, só houve um momento na história em que Deus desviou o seu olhar de um filho seu. Só houve um momento da história em que Deus desviou o seu olhar de um filho seu. E desviou o seu olhar de quem? Jesus Cristo. Por isso Jesus, quando estava na cruz, disse em Mateus 27:46, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, porquê que me abandonaste? Então, Jesus ter vindo ao mundo, ter ido até à cruz, significa que houve abandono da parte de Deus em relação a Jesus. Jesus foi o único Filho de Deus que o buscou e não viu correspondência. Jesus foi abandonado na cruz para que nós, filhos de Deus, nunca fôssemos abandonados. E nós podemos sentir então a explosão de alegria, porque nós, filhos de Deus, nunca seremos abandonados pelo próprio Deus, porque Cristo foi abandonado na cruz no nosso lugar. Foi o único filho que experimentou a verdadeira solidão, ao levar sobre si a ira de Deus, daqueles que reconheceram que são pecadores. Foi o único filho a ser abandonado. Jesus então perdeu o relacionamento perfeito com o Pai para que nós, cristãos, pudéssemos começar a ter um relacionamento, o qual será perfeito quando chegarmos ao céu. A ideia é mostrar que em Cristo nós podemos encontrar salvação para a nossa vida, independentemente daquilo que nós fizemos. Já conhecemos este Jesus? Será que sentimos alegria na pessoa de Jesus? Que continua a amar-nos independentemente daquilo que nós possamos ter feito? Paulo conheceu este Jesus e considerou-se como o principal dos pecadores. A ideia de Paulo ao dizer isto é que se houve solução para a vida dele, ele que foi blasfemo, ele que foi assassino, também pode haver solução para a vida de cada um de nós. Contudo, para a salvação de Paulo ocorrer, teve de cair ao chão. Há quem diga que talvez de cima de um cavalo, não se sabe bem. Para que fosse reerguido por Deus. E sem dúvida que quem tem este encontro com Deus será também quebrado pelo próprio Deus, para começarmos a ser reerguidos à sua imagem, tal como nós lemos em Jeremias. Então às vezes nós precisamos de cair, nós às vezes precisamos de bater com a cabeça forte e feio, para então percebermos esta maravilhosa graça. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo teve a noção que experimentou da longanimidade, isto é, da paciência de Deus esticada até ao máximo para consigo. Não só para a sua salvação, como também para o resto da sua vida. Para que nele, na vida de Paulo, nós pudéssemos encontrar exemplo também para as nossas vidas. E como Deus é capaz, Deus tem poder para salvar qualquer tipo de pessoa. Na vida de Paulo percebemos então que não há limites para a graça, para a misericórdia de Deus. Porque Deus tem poder para transformar vidas, mesmo aquelas que nós achamos que são altamente improváveis. E nós, às vezes, cristãos, achamos, esta pessoa nunca se vai converter. Não, esta pessoa nunca. Vou eu agora estar a falar de Jesus a esta? Não, esta pessoa não. Nunca. Nós, na verdade, não estamos a desconfiar da pessoa. Sabem? Quando nós temos este tipo de mentalidade, de quem é que nós estamos a desconfiar? Do poder do próprio Deus em quebrar pessoas.
Se Deus nos cobrou a nós, se Deus nos quebrou a nós, porque é que não há de quebrar a outros? Somos melhores do que os outros? Não acredito nisso. Então, Paulo foi completamente improvável. Na vida de Paulo vemos esta graça maravilhosa. E é por isso que Paulo percebe que mesmo diante de tudo o que fez, acontecendo a sua salvação e a chamada para o ministério, que toda a glória deve ser dada a Deus. É isso que nós encontramos no versículo 17. Vejamos. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Paulo percebe que diante de tudo o que aconteceu, que toda a honra, que toda a glória deve ser dada ao nosso bom Deus pelos séculos dos séculos. Como é que o entendimento desta graça improvável e inexplicável para com as pessoas, como o apóstolo Paulo, afetam então a vida da igreja? Como é que após termos lido o que lemos hoje de alguém que fez o que fez, Deus transformou e, além de ter transformado, fez com que Paulo fosse bênção para tanta gente? Creio que o objetivo então de Paulo, logo no início desta carta, ao dar o seu testemunho de conversão, serviu para mostrar que a misericórdia que a Igreja recebeu da parte de Deus deve ser manifestada com todas as pessoas. Paulo, ao escrever a Timóteo sobre como é que a Igreja de Deus deve ser, dá o seu testemunho para mostrar: não te esqueças que a Igreja é acerca da graça. Não te esqueças que a Igreja é acerca da misericórdia. Parem com os legalismos, parem com os farisaísmos. Não é pela lei que vocês são salvos. Não é como esses falsos profetas que estão aí a dizer. Não, é graça de Deus que transforma qualquer pessoa. Não se esqueçam que não há mérito vosso na salvação. É graça de Deus. Ver alguém como Paulo a ser salvo naquela altura é como se nós hoje fôssemos ver Kim Jong a dizer que era missionário, o líder da Coreia do Norte a dizer: eu hoje sou missionário. Nós dizemos assim: o quê? Como é que é possível? Mas se acontecer, e nós devemos orar para que isso aconteça, nós devemos receber essas pessoas de braços abertos. Se Deus manifesta graça para com essas pessoas, não somos nós que vamos criar barreiras. Eu gosto muito também da história de Alves Reis. Não sei se alguém aqui ouviu ou leu a biografia de Alves Reis, o maior burlão da história portuguesa. Alguém conhece? Não? Até passou uma série, ainda está a passar agora na RTP Memória. Às vezes não dizem tudo dele. Considerado o maior burlão da história portuguesa. Quem quiser pode ir pesquisar no Google. Mas no final da sua vida, alguém lhe falou no Evangelho e ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão e foi salvo por Deus. O maior burlão da história de Portugal. E depois começou a participar nos cultos e ia muitas vezes à igreja, à terceira igreja batista de Lisboa. E tinha muitas dores nas costas, não podia estar sentado, então a terceira de Lisboa meteu umas almofadas nas colunas para que ele pudesse estar encostado e pudesse estar de pé. A igreja recebeu de braços abertos o maior burlão da história de Portugal. Estas histórias a mim mexem-me sempre muito. Deus tem poder. A igreja não deve punir, não deve desprezar aqueles a que Deus salva. O Evangelho veio para pessoas desgovernadas. Une pessoas altamente improváveis e de uma forma inexplicável. Só o Evangelho de Jesus Cristo consegue ligar as pessoas tão diferentes como nós somos uns dos outros, mas que ambos estamos ou temos o mesmo objetivo: adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ter a noção de quem éramos e daquilo que Deus fez por nós leva-nos então a amar e desejar a salvação de pessoas nossas inimigas. E que nós não devemos ser também. Às vezes fala-se muito da igreja primitiva, devemos ser como uma igreja primitiva. Mas também a igreja primitiva tinha as suas falhas. Paulo teve que provar por A mais B que foi alvo da graça. Mas que nós possamos receber estas pessoas. Podemos ser enganados. Mas demonstrar graça sempre. E misericórdia. Além disso, também podemos ver na vida de Paulo que Deus tem poder para ressuscitar o nosso amor pelas pessoas que nós já matamos no nosso coração. Na vida do apóstolo Paulo nós podemos ver que às vezes nós odiamos as pessoas. Se calhar não temos a coragem do apóstolo Paulo, e espero que não, de matar as pessoas. Mas às vezes desejávamos, se ela morresse. Se lhe acontecesse qualquer coisa. Por exemplo, há pouco estava a brincar com o Carlos. Olha, ficou afónico. Olha que bênção. Não é? Até a sogra se ri. Compreensível. Mas às vezes nós matamos as pessoas no nosso coração. Não queremos mais nada com elas. Mas Deus tem poder para ressuscitar esse amor. E voltamos a sentir esse amor pelas pessoas. E Paulo começou a estar ao lado dessas pessoas, a viver como essas pessoas, para que Deus fosse glorificado. Então a graça de Deus é enorme, para com pessoas altamente improváveis, para nos mostrar que nada depende de nós, para que toda a glória seja dada ao próprio Deus. Por isso, continuemos a orar. E hoje nós vamos estar a orar às 3h30. Também por isso. Continuamos a orar pela conversão das pessoas. Mesmo que nos pareça improvável. Ou será que nós duvidamos desta graça salvadora? E às vezes os pais cristãos também duvidam desta graça salvadora quando falaram do Evangelho de Jesus aos seus filhos e eles não quiseram. Eles perdem a capacidade de orar, continuar a orar pela sua conversão. Que nós possamos então orar sempre, mesmo que os nossos filhos, mesmo que a pessoa com quem nós casamos, mesmo que alguém da nossa família, mesmo que um amigo, mesmo os nossos inimigos, nós possamos continuar a orar para que Deus possa salvar vidas. Salva, Senhor. Transforma o coração desta pessoa. Transforma. Que eu possa ser bênção para ela. Que eu possa nunca duvidar que a tua graça também veio para esta pessoa que era improvável tu creres no teu ministério. Então, que Deus nos ajude a vivermos esta graça, a transmitir esta graça e a amarmos a todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Amém? Que Deus nos ajude.